Olá, amigos do canal GeoMasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para aquela edição do Jornal do Mas Especial que nós fazemos em pé, analisando um país. E há uma certa série de programas nós estamos analisando os países que compõem o continente africano. Esta beleza de mapa que nós temos aqui à lousa. E hoje nós vamos falar de mais um país da África Ocidental, que é Gana, uma das grandes economias da região, um país de uma dimensão aproximadamente do tamanho do estado de São Paulo e que tem o maior lago artificial do mundo, o chamado Lago Alto Volta. Além de Accra, uma capital bastante moderna e famosa, nós temos Kumasi, que é a maior cidade do país e fica no interior. Depois de Gana, nós vamos com Togo, pessoal, e Benin e a Nigéria, ou seja, estamos bem próximos de terminarmos mais uma região do continente africano, a mais dividida, que é a África Ocidental. Bem, pessoal, vamos lá. Depois da apresentação que nós fazemos, sempre habitual, algum comentário, alguma curiosidade, nós vamos para os dados que nós utilizamos para comparar os países. Nós que nesta playlist já temos analisados 124 países dos 195 que compõem o mundo. A população de Gana é de cerca de 29 milhões e meio de habitantes, o que o torna o 49º país mais populoso do mundo. A área, como nós observamos, é de quase o tamanho do estado de São Paulo, com cerca de 240 mil quilômetros quadrados, o que dá a posição de número 80 em termos de extensão. A densidade demográfica é cerca de 5 vezes maior que a brasileira. Trata-se de um país povoado com cerca de 130 habitantes por quilômetro quadrado. A taxa de urbanização é bastante reduzida, numa média do continente, mas acima da região em que o país está. Cerca de 58% da população está em cidades. Como nós chamamos a atenção, as maiores cidades são a capital, que é uma cidade litorânea, a moderna Accra, com cerca de 2 milhões e meio de habitantes, e como nós vimos no mapa, no interior, Kumasi, com 3 milhões e 400 mil habitantes. O crescimento vegetativo é elevado para os padrões modernos, superior a 2% ao ano. A taxa de imigrantes é bastante reduzida em função da pobreza reinante nesta região. Nós temos uma distribuição etária tipicamente de país periférico. Vejam que abaixo de 15 anos, ou seja, a primeira idade, são superior a 37% e os idosos não chegam a 5% da população. Os gastos com a saúde são modestos, pouco mais que 3% do orçamento. A expectativa de vida gira ao redor dos 66 anos para os homens e 71 anos para a mulher. Em média do mundo é baixa, mas para o continente africano e sobretudo para a região do Sahel é bastante elevada. A taxa de natalidade é alta, a taxa de mortalidade está se reduzindo continuamente e a distância, que é grande entre as duas taxas, dá um crescimento vegetativo elevado. A taxa de mortalidade infantil é bastante alta, com mais de 32 crianças morrendo antes de completar um ano de idade. Em 1.000 crianças, a educação é obrigatória dos 4 aos 14 anos, com uma taxa de analfabetismo excelente para os padrões continentais, 7,5%, o que equivale basicamente à taxa brasileira. O governo é uma república presidencialista, em que o chefe de Estado e de governo é o presidente Nana Akufo-Addo. As Forças Armadas se compõem de 15 mil soldados e
e o orçamento da mesma é superior aos 220 milhões de dólares por ano. Nós notamos que é uma economia tradicional, agropecuária e mineral, porém com uma variedade bastante grande, típica da África de plantation. Inicialmente, em termos de indústria, nós temos uma indústria sem chaminé, o turismo, que não é muito comum na região como nós vimos pelos países anteriores. Na sequência, nós temos a alimentícia, a de cigarros, têxtil, química e metalurgia. Em relação à agropecuária, produtos tipicamente tropicais e forte concorrentes em relação aos produtos brasileiros. Coco, arroz, abacaxi, milho, nozes e banana. Em relação aos recursos naturais, variados e em boa quantidade. O ouro, a madeira, o diamante, a bauxita, que é o minério de alumínio, o manganês, o pescado, petróleo, prata e sal compõem a grande variedade desses recursos no país da África Ocidental. A disponibilidade de água é excelente, claro, sempre levando em consideração a localização do país, de quase 2.000 metros cúbicos por habitante. A reserva de petróleo é de cerca de 2/3 de bilhão de barril, a eletricidade pouco superior aos 13 terawatts-hora. Em relação à população economicamente ativa, ainda predomina o setor produtivo, tanto que no setor terciário nós temos 49%. Já o secundário e o primário, um destaque para o secundário, país bastante industrializado em termos percentuais, basicamente o dobro do Brasil, nós temos então 51% dos empregos. O turismo movimenta quase 1 bilhão de dólares, como dissemos, para a realidade da região e para a balança de pagamentos do país é um excelente negócio. O orçamento do país é de 12,5 bilhões de dólares por ano e a inflação está ligeiramente elevada, embora inferior ao custo de vida aqui no Brasil, de cerca de 7% ao ano. Em relação às finanças, a moeda é própria, o CED, são basicamente 6 cedis para comprar $1. O produto interno bruto é elevado, tendo em consideração a realidade da África Ocidental, superior a 170 bilhões de dólares por ano. A renda per capita também é um destaque, quase 3 vezes maior do que a maioria dos países da região, próxima dos 6 mil dólares. E o crescimento econômico é espantoso, de 6,5% ao ano, graças aos investimentos chineses dos Estados Unidos, da Índia e dos Emirados Árabes Unidos. O país tem uma balança comercial favorável superior a 1 bilhão de dólares por ano. E o tamanho da balança comercial é de cerca de 26 bilhões de dólares, bastante significativa. Claro que os parceiros são os grandes investidores, China, Índia, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Em relação à infraestrutura e o conforto, nós temos um sistema ferroviário de quase 1.000 quilômetros, os veículos, uma densidade baixa, porém, mais uma vez, em relação à região, é um destaque. Quase 7 habitantes têm seu próprio veículo em 1.000 ganenses. 7 aeroportos atendem o país, com destaque para os internacionais de Accra e Kumasi. A telefonia fixa não responde a 1% dos lares, os celulares, por sua vez, são destaque, quase 1,4 aparelhos por habitante. A internet atende a quase 40% da população e a banda larga, ela responde por 83%. Portanto, um índice superior ao Brasil. Não em lares atendidos pela internet, mas pelo percentual de usuários de banda larga. É isto, meus amigos. Ficamos por aqui com um país que é uma estrela nesta região tão pobre do mundo. E na sequência, nós trabalharemos Togo, o vizinho de Gana, é claro. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente. Tchau, pessoal!